Paz seja convosco mais uma vez. A paz de Cristo nunca é demais. Ou melhor, ela é demais, mas ela não é demais, né? Louvamos a Deus porque o Senhor nos abençoa, nos capacita. O Senhor nos concede da sua graça, do seu amor. Como nosso querido Sebastião falava, 1000 outras pessoas gostariam de estar aqui conosco e não estão. Estão em outros lugares, não podendo meditar, falar sobre a palavra do Senhor. Semana passada nós começamos a falar dentro do Catecismo de Westminster sobre o segundo mandamento. E hoje nós vamos dar continuidade falando aquilo que o segundo mandamento exige e depois, como nós fizemos com o primeiro, o que ele proíbe. Pergunta 50 diz que o que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige e ele não pede, porque o nosso Deus, como um Deus soberano, ele ordena, ele é o Senhor. Ele não é um ser que pede para que nós possamos fazer algo, e muitas igrejas confundem esse contexto de soberania de Deus como algo que você pode aceitar ou não, é simplesmente uma ordenança para aqueles que são filhos, inclusive para aqueles que não são filhos. A palavra de Deus diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, na marra ou de bom grado. O segundo mandamento exige que nós recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus nos instituiu na sua palavra. Então é aquilo que nós temos tratado no sentido de nós ouvirmos, entendermos, vivermos e proclamarmos. A condição de você guardar no seu coração os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Ele exige que primeiramente nós estejamos com o nosso coração pronto a receber. Nós temos que estar prontos a receber algo que às vezes a gente fala, que é a condição de você ter um espírito ensinável, um espírito que não é voltado apenas para o que sabe, mas o que pode ainda receber, pode ainda conhecer. Que nós observemos esses mandamentos, que nós, diante das condições, das situações que são apresentadas a nós, que nós possamos olhar para eles, observá-los e guardá-los, colocá-los realmente em prática. Não só os mandamentos, mas também toda a parte cultica, como você deve cultuar ao Senhor. Todas as ordenanças religiosas, e não são ordenanças da igreja, não é ordenanças da denominação, não é ordenanças da sociedade ou da família, mas as ordenanças que o Senhor ele institui através da sua santa e bendita palavra. O primeiro mandamento nos ensina a respeito do único objeto do culto, que é Deus. Esta resposta traz o aspecto positivo desse segundo mandamento, que consiste em como fazer essa adoração de modo correto. Então nós temos que entender que você não é obrigado a adorar a Deus, mas se você decide ser um cristão e se você decide fazer parte de um corpo, você tem que seguir as normas que as Escrituras assim comandam. A adoração a Deus ela é definida pelo próprio Senhor. A gente vê situações como dos filhos de Abraão, que eles são lá, Arão, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, em que eles entendem que eles podem oferecer adoração como eles querem. E eles vão lá e eles queimam incenso e provavelmente eles não fizeram nada diferente do que o responsável por aquilo fazia, mas naquele momento em que ele faz aquilo, o Senhor os consome e os mata. E Deus dá um comando para o pai dele e para Arão e fala assim, você não pode nem chorar, eles estavam agindo errado. Então a condição da adoração ela é feita conforme o Senhor manda. Saul, como era um princípio deles antes das batalhas, eles invocavam a presença do Senhor, havia um sacrifício, e quem fazia o sacrifício era Samuel. E naquele dia, porque Samuel demorou, ele achou que poderia, porque já tinha visto várias vezes Samuel fazer aquele sacrifício, ele vai lá e faz, e a partir dali o reino dele é rasgado, ele perde, e logo depois ele perde inclusive a comunhão com o Senhor, apenas por você oferecer uma adoração errada. O primeiro mandamento nos ensina a respeito do objeto de adoração,
E o segundo mandamento, ele vem falando sobre como nós devemos adorar, uma adoração de modo correto, uma adoração através das ordenanças e princípios bíblicos. É algo que a gente já falou. O livro que mais fala sobre a condição da adoração é o livro que muitas vezes é o que nós menos lemos, que é o livro de Levítico. Talvez ele só perca por livro de Números, com aquele monte de nome, em que a gente fica naquele enfácio de ficar repetindo os nomes e tudo mais. Mas o livro de Levítico, ele também é muito repetitivo. E você vê a condição de repetição de sangue. E eu fico imaginando aquela cena, para nós contemporâneos, é algo que deve ser no mínimo chocante. Imagina você fazer um sacrifício de 1.000 ovelhas, 5.000 bois, e números muito maiores que esse, a quantidade de sangue que tinha naquele lugar, a quantidade de mosca que devia estar voando para aquele lugar. Eles não conseguiam consumir aquilo. Uma vez eu perguntei até para o pastor Ayrton, será que eles não faziam um churrascão? Porque como é que dava conta de tanta carne daquela? Os sacerdotes não conseguiam comer tudo aquilo. E aí, apenas uma curiosidade, ele falou que ia pesquisar e dentro das atividades dele ele não me respondeu. Voltando, o primeiro mandamento nos ensina que o único objeto de culto é Deus, e essa resposta do segundo mandamento traz o aspecto positivo desse segundo mandamento, que consiste em como fazer essa adoração de modo correto, ou seja, por meio das ordenanças dos preceitos bíblicos. Nós temos que nos especializar cada vez mais. Não quer dizer que apenas a adoração perfeita, apenas a adoração que é um padrão que está nas Escrituras que Deus aceita. É como a oração. Se você faz uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o nosso querido irmão Cláudio fazia, que não é uma oração bíblica. Aquela é uma oração de invocação ao Senhor para um batismo, para um pacto, para alguma coisa muito séria. Mas Deus ouve. Deus, ele ouve, ele vê a ignorância, entendeu? Ele entende. Mas nós, como cristãos, nós temos que buscar nos aprimorar. É isso que nós fazemos na escola dominical. A gente busca esse aprimoramento. A gente escolhe versões de Bíblia melhor. A gente começa a se dedicar em estudo, buscar mais, entender, porque aquilo não é suficiente. A gente sabe que a gente tem que oferecer cada vez mais ao nosso Senhor. O nosso Senhor merece a excelência. É por isso que a gente tem que se dedicar, e a gente não fica apenas no nível superficial, como muitas pessoas ficam. E isso não está falando que essa pessoa ela não vai ser salva, mas ela não conhece o Senhor na plenitude. Ela não consegue servir o Senhor na plenitude. Voltamos aqui nesse mandamento segundo. A necessidade do conhecimento de Deus em primeiro lugar, que é algo que a gente tem batido nessa tecla demais. A busca do conhecimento a nível individual, o meu devocional, o meu tempo de oração, meu tempo de leitura, me dedicar no estudo de um comentário, de um livro, me dedicar com estudo, gastar um tempo a mais, sacrificar o meu descanso para poder conhecer mais a Deus. Marcos capítulo 12, verso 24. Marcos capítulo 12, verso 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Aqueles homens, que eram uma das castas, das 5 castas que haviam entre os judeus, chamados saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles vão a Cristo e questionam para ele. Falam, olha Cristo, nós temos essa dúvida aqui. Uma mulher, ela era casada com um cara e o cara morreu. E a lei do levirato, que era uma lei que obrigava que o homem, ele tomasse a esposa do seu irmão falecido para gerar um filho e dar continuidade na linhagem dele. E, inclusive, a divisão dos bens, ele entrava na divisão. Morreu o primeiro, o segundo assumiu, morreu o segundo, assumiu o terceiro, morreu o quarto, morreu o quinto, morreu o sexto, morreu o sétimo. Aí morreu a mulher. No fim dos tempos, de quem é essa mulher? E aí Jesus olha para ele e fala assim, vocês estão fazendo esse questionamento porque vocês não conhecem as Escrituras. De novo, por favor, Jenny. Lê de novo, por favor. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Essa passagem está mostrando não só o erro dos saduceus, mas o erro meu e seu diante das
lutas, das dificuldades, dos encruzilhadas da nossa vida, em que a gente toma decisões erradas porque a gente não conhece nem o Senhor que a gente serve e nem o que Ele pode fazer. A gente se afoba. Coisas que você pode esperar para resolver com calma, você faz afobado. É aquela palavra que eu tenho trazido como a palavra do inferno. A correria. Não tenho tempo para nada. Quanto mais tecnologia a gente tem, menos tempo tem. O que está acontecendo? Por que a gente não consegue demandar tempo? Porque a gente não conhece, não tem o conhecimento do Senhor e também não tem o conhecimento do seu poder. O segundo mandamento, ele nos exorta a receber, guardar e zelar pelo culto religioso conforme estabelecido por Deus, exatamente de acordo com a Escritura. Isso era uma coisa tão séria que conforme os apóstolos eles foram morrendo por perseguição ou por idade, eles começaram a ficar preocupados com o culto. Como que as pessoas iriam cultuar a Deus? Será que as pessoas iriam inserir alguma coisa nova, inventar? E aí eles escrevem um livro chamado A Doutrina dos Apóstolos, em que eles mostram o norte, isso tem na internet para você ler, em que eles mostram o norte de o que deveria ser feito num culto, o que é importante. Qual é a estrutura que Deus quer que você tenha? Como que funciona o batismo? Como que funciona a ceia? E aí as pessoas elas ficam inventando uma série de coisas, sendo que há uma norma de pessoas que viviam com Cristo. Então ele fala sobre a gente receber, guardar e zelar pelo culto religioso. Esse zelo é você não permitir que coisas de invenção elas entrem, façam parte daquilo que não deveria ser puro, deveria ser normatizado conforme o padrão de Deus. Isso não quer dizer engessado, é segundo o que Ele quer receber. A gente precisa entender o que é culto. Estava dando lá a aula lá em Teresina, e aí de vez em quando surgia uma palavra, a misericórdia, e eu perguntava o que é misericórdia, as pessoas não sabiam. O que é graça, as pessoas não sabiam. O que é pecado? As pessoas não conseguem exteriorizar o conhecimento, porque não é porque eles não sabem as palavras, é porque eles não sabem. As pessoas não conhecem os ditames básicos das Escrituras, as palavras básicas das Escrituras. Se eu perguntar o que é oração, a pessoa fica engasgando. O que é um tempo de jejum, a pessoa não sabe. Como que a pessoa ela pode dizer que serve a Deus se a pessoa não conhece o básico do básico do básico? O segundo mandamento exorta a receber, guardar e zelar pelo culto religioso. A gente tem que ter o conhecimento tal em que quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que falar assim, olha, nós estávamos aí há uns 20 dias atrás, talvez um pouquinho mais, veio a ideia do culto do milho. Não é o culto do milho, o encontro do milho, sei lá o que era. Era não sei o que do milho. Será que isso é agradável ao Senhor? Será que isso é uma reunião social? Será que isso é para ser feito no âmbito de igreja? Será que isso é feito, vamos juntar lá na casa da Esther e vamos fazer lá a festa do milho? Será, como que é? Entendeu? O que é que pode fazer, o que não pode fazer? As pessoas elas não param para pensar. Vamos fazer. Não vamos fazer. Nós temos que entender que há coisas que não se pode misturar dentro do ambiente cultico. Eu estava lá na igreja, eles têm lá os treinos deles lá de boxe e tal, e é dentro do salão da igreja, eu fico assim, para mim, entendeu? É uma coisa que incomoda. Você tem um local em que você levanta as mãos aos céus e adora, mas também tem um local que você se pega lá e treina. Eu não estou dizendo que aquilo não é saudável, que não é bíblico, cada pastor tem a sua direção, mas a gente tem que parar para questionar as coisas. Nós temos, como seres racionais, a obrigação de zelar pelo culto religioso, conforme estabelecido por Deus. Não é eu que vou estabelecer. A partir de hoje todo mundo tem que vir de branco. A partir de hoje todo mundo tem que usar véu. A partir de hoje as mulheres não podem usar maquiagem, ou o homem não pode usar calça de... Gente, a gente não tem que inventar, a gente só tem que fazer aquilo que Ele ordena. Nós temos que agir exatamente de acordo com a Escritura, a leitura bíblica, a pregação, a oração, a administração correta dos sacramentos e a disciplina na igreja são coisas que o Senhor normatiza. A leitura bíblica, como se lê as Escrituras?
seja no culto, seja em casa. Eu devo ler a revelia, eu devo ler abrindo como periquito. Como que deve ser a pregação? Eu posso pregar o que eu quero, da forma que eu quero. Eu posso chamar qualquer um para pregar. Mulheres podem pregar, homens podem pregar, divorciados. A gente tem que entender essas coisas. A oração, nós temos que orar. É importante a oração. Qual é o efeito da oração dentro do mundo sobrenatural? Será que a oração ela muda o coração de Deus? A ministração correta dos sacramentos, em que hoje as pessoas elas fazem a Santa Ceia de todas as formas. E eu não falo nem frequência, que tem igrejas que fazem a Santa Ceia uma vez por ano, tem outros que fazem a Santa Ceia uma vez por semana, tem igrejas que fazem a semana, faz uma vez por mês, como a nossa. Não é por aí, eu estou falando, mas qual que é a didática da Santa Ceia? Como que você deve lidar com a Santa Ceia? Como que você deve tratar a Santa Ceia? Será que é simplesmente vou comer um pãozinho, vou dar na mão das crianças o pãozinho, o suco de uva, está tudo certo, e hoje é o nosso dia de Santa Ceia? Como lidar com o batismo? Será que o batismo, você pode fazer um batismo de qualquer jeito? Eu toco uma musiquinha, mais perto quero estar, quem quiser levanta a mão, vem aqui, joga na água, fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pô, tá batizado, é cristão. Será que é isso? Será que é essa forma de agir? Batismo. E a disciplina na igreja? Como agir com a disciplina quando as pessoas agem de maneira errada? Será que eu posso fazer do jeito que eu quero? Eu posso colocar o irmão lá no cantinho lá, coloco uma plaquinha dele assim, pecador, entendeu? Ninguém encosta nele, porque se encostar nele vai pegar. Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí a gente tem que lembrar que o contexto desse versículo de perseverar na doutrina dos apóstolos não era o que os apóstolos determinavam, mas era o que os apóstolos eles tinham ouvido e ouvido. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, relacionamento, no partir do pão e nas orações. Então havia uma doutrina, havia uma organização, havia uma norma. Isso não é religiosidade, é organização, é fidelidade àquilo que o Senhor manda. Entendendo que a igreja estava no começo. Há mais de 3.000 pessoas tinham sido, naquele momento, se converteram, após o ato de Pentecostes. A regra da Bíblia é que se cita os homens. Então ali nós estamos falando em 3.000 homens, se a gente for multiplicar aí vezes 2, só se não tivesse, são 6.000 pessoas. Se você pegar uma família padrão judaica aí de 6 a 10 pessoas, imagina quantas pessoas estavam na igreja. E aqueles homens, eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos, porque eles sabiam que eles tinham que fazer as coisas de uma forma ordeira. Se você não faz as coisas de forma ordeira, você se perde. É como finanças. Se você não tem controle das suas finanças, o que acontece é que você perde o controle delas. E não é que você não pode gastar, não é nada disso. A gente não tem que viver numa condição... Pare de cutucar o rosto, mulher. Esther, pare de cutucar o rosto. A gente não é que a gente não pode gastar, a gente não pode se divertir, a gente não pode viajar, não é nada disso. Você pode até decidir gastar mais do que você pode, mas você tem que tomar uma decisão consciente, sabendo que tem consequências. Eu decido fazer isso agora, mas eu sei que depois eu vou ter que fazer tal coisa. O culto, ele é racional, a nossa administração financeira, ela tem que ser racional. A nossa vida, em todos os aspectos, ela tem que ser racional. Aqueles homens, eles sabiam o que eles estavam lidando e eles sabiam que o principal era manter a doutrina bíblica dentro do coração deles. O conhecimento de Deus tem que vir antes da adoração. Como eu vou adorar algo que eu não conheço? Então, com crianças isso acontece bastante. Você oferece alguma coisa para a criança comer e a criança fala, eu não quero. Aí você pergunta, você já experimentou? Não. Ah, mas eu não quero. Antes de você dizer que aquilo é ruim ou que você não quer, você tem que experimentar. Seja um suco, seja um alimento, seja alguma coisa. Você tem que experimentar. Ah, a partir de agora eu vou dizer para você que eu não gosto daquilo porque eu experimentei e aquilo não é agradável ao meu paladar. Ninguém tem que gostar de tudo. Tá?
O conhecimento de Deus tem que vir antes da adoração, pois caso contrário, ninguém sabe quem está adorando, que é o que acontece no meio do contexto selvagem. Selvagem não apenas de índios, selvagem de pessoas que estão em igrejas evangélicas, estão lá levantando as mãos aos céus e não sabem o que Deus quer. E agora está a moda de pintar a igreja com a parede de preto. Já teve a moda dos caras cantarem de costa para a igreja porque não pode dar as costas para Deus. E as pessoas elas vão criando normas e metodologias para tentar mostrar uma santidade, sendo que o que Deus pede é apenas o básico bem feito. Você não precisa nem cantar bem, mas apenas cante. Se você puder melhorar a sua voz, melhorar a sua forma de cantar, procure. Mas se você não puder, saiba que não há nenhum ser humano que cante tão bem como um anjo diante dos céus. Deus ele não está à busca desta qualidade. Ele está à busca de corações entregues à adoração a Ele. Pessoas que realmente desejam fazer algo em prol dEle. Estava lá dando curso e eu falei para eles, ninguém precisa fazer um curso de aconselhamento bíblico para aconselhar. Eu tive muitas experiências de aconselhamento em que eu fazia o aconselhamento e pessoas elas foram libertas. Mas se você pode se especializar, se especialize. Busque conhecimento, não fica no básico, não fica no racional, só no básico sem crescimento. O conhecimento de Deus tem que vir antes da adoração, caso contrário, ninguém sabe o que está adorando. Serão como selvagens cultuando as forças da natureza. Por que os índios cultuam as forças da natureza? Porque eles têm medo que aquelas forças da natureza interajam com ele e os prejudiquem. E a gente vê aqueles desenhos lá que o vulcão está nervoso, eles vão lá e vão jogar uma virgem lá no vulcão. Eles estão com medo que aquela força da natureza agrida eles, então eles tentam aplacar de uma maneira, mas eles não sabem o que os caras precisam. Porque o que o vulcão vai querer? O que o rio vai querer? E as pessoas elas continuam fazendo coisas à revelia. Alguém se levanta e diz, olha, a adoração ela tem que ser a Maria. Aí as pessoas começam a adorar a Maria, nem entende, nem lê, não faz nada. Falta de conhecimento. O conhecimento de Deus se processa de uma única forma. Não é nas minhas historinhas. E a gente conta a historinha, conta uma ilustração, mas não é isso que vai trazer crescimento. A única forma real, eficiente e eficaz de fazer e gerar transformação no nosso coração é as Escrituras Sagradas, através de duas formas. Primeiro, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cuidado o que você tem ouvido na internet. Cuidado com o que você tem se alimentado. Cuidado. Pastores, líderes que não têm nada a oferecer, oferecem para você uma comida podre, com uma fitinha por cima, um perfuminho, e você acha que aquilo é bom e você come e você se contamina. A primeira forma de você obter conhecimento de Deus é a pregação da palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Busque locais saudáveis. Não se vincule por causa de amor, por causa de passado, por causa de que tem os amigos lá, nada disso. Você tem que se vincular a um local que você ouve a palavra, que você entenda a palavra, que você é assessorado por um pastor. E a segunda forma, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais que nelas a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. A primeira é a pregação e a segunda é o estudo diligente pessoal. É eu me debruçar nas Escrituras como um bom médico faz quando você vai para uma consulta. Examina, lê o texto, tenta aplicar a sua vida, tenta entender o contexto do que está sendo lido.
Leia longe do celular, vira ele de cabeça para baixo, tira o som, senão aquela luzinha maldita lá, vermelhinha, vai ficar piscando e você fica olhando para ela assim. Será que é a Luísa que está me ligando? Será que a Luísa está na escola e está precisando de mim? Eu acho que eu vou ligar, eu vou ver. Vou dar só uma olhadinha. Aí dali você já pula para um zap, já pula para não sei o quê, aí entrou uma mensagem, a hora que você viu, você perdeu 10, 15, 20 minutos. A grande luta nossa é nós conseguirmos nos concentrar no estudo das Escrituras como nós nos concentramos num filme da Marvel, da DC Comics ou de qualquer outra franquia de sucesso. Se a gente conseguisse ter esse foco, com certeza nós conheceríamos mais de Deus. Estava brincando com o Alice na semana passada, e ele falou, eu finalizei a 7ª, 8ª temporada, sei lá, do Game of Thrones, entendeu? Falei para ele, o estudioso falou que se você tivesse usado esse tempo para ler a Bíblia, você teria lido a Bíblia pelo menos 4 ou 5 vezes. E não é não é que agora eu não posso mais ver televisão, eu não posso fazer nada, eu só tenho que ler a Bíblia, não é isso. A gente tem que saber as prioridades e dar importância devida às Escrituras. A gente tem que ter um tempo para ela. O Senhor, Ele cria o dia com 24 horas com o objetivo de que a gente possa ter uma vida saudável, e que a gente possa fazer exercício, se relacionar com pessoas e tudo mais. Pergunta 51, ela dá continuidade da pergunta 50, que agora não o que ela exige, mas o que ela proíbe. O que proíbe o 2º mandamento? O 2º mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens e de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Então esse 2º mandamento ele vem mostrando uma outra forma em que, além de você fazer a adoração da forma correta, você não pode fazê-la de forma errada. Parece que é uma redundância, mas não é. O 2º mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens de escultura, imagens do meu coração, ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Então eu não posso inventar moda. Imagens. Em primeiro lugar, não podemos representar Deus, coisas do mundo espiritual por intermédio de imagens, esculturas, ou qualquer tipo de objetos materiais, figas, crucifixos, estrelas, pés de coelho e etc. Você não pode adorar a Deus fazendo dele qualquer alusão, qualquer imagem, seja uma foto, seja qualquer coisa que seja, porque ele não se apresenta com forma exatamente para a gente não dar forma a ele. Essa forma de você criar através de imagens é uma forma grosseira de idolatria, porém extremamente difundida em todo mundo. E aí eu volto a dizer, não esqueça da adoração que você tem no seu coração. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 3. Manifestei que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Corinto sobre a condição das pessoas inventarem um culto diferente. Isso é muito pouco. É o que Deus pede, ou que Deus ordena. Ele não quer que você invente coisas. Eu não preciso criar uma forma, agora quando a gente vai, o pastor vai entrar, tem que entrar alguém com incensário na frente. Gente, a gente não precisa inventar coisas. Não precisa você colocar dentro do ministério de louvor pessoas dançando, pulando, fumaça. Não, porque o culto é jovem. O culto jovem precisa de um jogo de luzes para dar um efeito, para atrair os jovens. A gente atrai mosca. Mosca era atraída por coisas. Eu lembro lá na casa da minha avó, em que tinha muita mosca lá em Minas, e ela colocava um pirizinho com um negócio chamado, acho que era Neocide, acho que era isso. E aí as mosquinhas, elas vinham atraídas por aquilo ali. Quem é atraído dessa forma são moscas. Nada precisa ser criado para a abelha ir lá na flor. Não precisa de um atrativo especial. E a gente fica criando esses atrativos especiais e Deus não recebe. Deus não quer isso. Também ele fala sobre a condição de sentimentos. Onde estão todos os ídolos? Os ídolos estão hoje mais presentes do que nunca. A avareza é tida como uma qualidade. Ser mão de vaca,
Eu sou uma pessoa que não compartilha e parece que é uma coisa boa. A avareza é tida como uma qualidade. A esperteza, a dureza de coração, o amor ao dinheiro cada vez mais presentes, e os homens buscam desesperadamente a honra entre homens. A avareza, esperteza, eu tenho que se levar uma vantagem em cima do meu irmão, o tempo inteiro, todo o tempo. Eu estou vendo que a pessoa está no desespero, então por conta disso eu vou tentar sugar dele o máximo que pode, e aí eu dou o dízimo, porque aí eu dou o dízimo, parece que eu santifico a coisa. Esperteza, dureza no coração, amor ao dinheiro, eles estão cada vez mais presentes. Como assim? Cultos de prosperidade. Parece que Deus ele só movimenta se você colocar a moedinha. Você coloca a moedinha, aí ele libera a bênção. Que nem aquelas máquinas de bolinha lá das rodoviárias, em que você vai lá e coloca a moedinha, dá aquela virada, aí cai a bolinha, entendeu? Parece que é assim, Deus só funciona dessa maneira. E os homens buscam desesperadamente a honra entre os homens, relegando a palavra como contrária às necessidades da vida atual. A Bíblia ela é desatualizada. Ela não supre as necessidades do ser humano, ela tem que ser atualizada. Então vamos dar uma nova interpretação. E as pessoas estão fazendo coisas aí que até o diabo duvida, das interpretações que as pessoas estão fazendo das Escrituras Sagradas. Para adaptar, para a pessoa poder se sentir atraída. Não tem que atrair. As Escrituras elas foram criadas para repelir e não para atrair. As pessoas que são atraídas para o sofrimento, para a dor, para a punição, são atraídas para você abrir mão da sua vontade, do seu querer, mas isso não é um discurso agradável. O discurso agradável é: posso qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo certo. 1 Samuel capítulo 8, verso 3. Capítulo 8:3. 1 Samuel, capítulo 8, verso 3. Porém, seus filhos não andarão pelos caminhos dele. Não andaram. Não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos. E perverteram o direito. Então Samuel ele está mostrando a qualidade da ação das pessoas dentro de Israel. Eles estão falando que eles não seguiram os caminhos do Senhor, eles se inclinaram à avareza, eles deram prioridade não às necessidades das pessoas. Isso é uma cultura judaica, desde o começo. Judeu ajuda judeu. Eu lembro que tem uns 10 anos atrás o Silvio Santos estava passando dificuldades financeiras. E aí os judeus eles se unem e ajudam ele e ele continua sendo a potência. E esse contexto aqui, eles estavam sendo avarentos. Eles viam a dificuldade do irmão e não ajudam o irmão. Avarentos. Samuel 8:3. Se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Pessoas que estavam em posição de autoridade, em vez de agir de uma maneira correta, aquelas pessoas agiam de uma maneira errada, porque eles estavam querendo privilegiar o seu próprio direito, a sua própria vontade. A idolatria não é uma busca inocente pelo divino. A idolatria é o afastamento deliberado da revelação de Deus. Idolatria é iniquidade. Eu sei que está errado, mas mesmo assim eu faço, porque isso me agrada, isso me faz bem, isso atrai pessoas, isso faz com que a minha igreja cresça e eu seja conhecida como um pastor que atrai multidões. É um grande dilema isso dentro do ministério pastoral, em relação a você se dobrar ou você se submeter à vontade do Senhor em relação à quantidade de pessoas que Ele te concede, seja para muitas pessoas ou seja por poucas pessoas. Esses são os ídolos atuais: o emprego, o poder em todas as suas formas, o orgulho, o prestígio, que não é o chocolate. Ô Luli, isso foi boa, hein? O prestígio, o soufflé, não, só o prestígio. As preocupações exageradas e o maior de todos os ídolos, o ego, o meu ser. As pessoas elas dizem que confiam em Deus, mas não confiam.
Elas querem ter Jesus como seu Salvador, mas não aceitam eles como seu Senhor. E por não aceitarem Deus como seu Senhor, eles vivem segundo as suas próprias forças. E as pessoas, elas trabalham, e elas não conseguem oferir os recursos necessários para suprir as suas necessidades, porque agem fora das Escrituras, porque acham que Deus não vai ouvir, não vai fazer. É preciso esclarecer que a riqueza em si não é pecado. Não, cara. Eu quero que você seja próspero. Eu quero que você, como diz a musiquinha do fim do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não, eu quero isso para sua vida. Mas você tem que saber utilizar esses recursos com sabedoria. Quando Deus ele dá ondas de prosperidade, isso acontece nas nossas vidas, como que nós lidamos com isso? Quando o Senhor ele faz o caixa ficar azul, como que você age? Porque quando a gente está com caixa vermelho, a gente murmura, a gente reclama. E quando Deus abençoa? Dependendo da forma que você lida com o momento de alta, Deus ele pode inclusive mudar o teu destino futuro e te conceder mais, porque ele vai ver que o teu coração está um coração voltado a abençoar e não só para ser abençoado. Você está atrás do abençoador e não atrás da bênção. Então o que ele faz é, racionalmente, ele olha para você e te abençoa mais. Momentos de riqueza são os momentos que você deve saber administrar os seus recursos da melhor maneira possível. Doe mais, abençoe mais, cuide mais. Eu não estou falando da igreja, não estou falando de colocar no cestinho, nem nada disso. É aquilo que eu tenho falado para você. Encontrar pessoas na rua e você abençoar pessoas. Está precisando? Poxa, estou precisando de um livro. Eu te dou o livro. Estou precisando fazer um curso. Eu abençoo o seu curso. E isso é bendito ao Senhor. Mas as pessoas elas têm se preocupado com tudo, menos com o próximo. A Bíblia ensina que todos os homens devem trabalhar com dedicação, almejando sempre o progresso e o melhor para si e também para os seus. Aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe para que você possa ajudar aquele que precisa. Então a minha prosperidade ela está atrelada nos olhos de Deus com o quanto eu abençoo pessoas, quanto eu ajudo pessoas. O que Jesus condena é a confiança nesse poder da riqueza. Marcos capítulo 10, verso 23 e 24. Marcos capítulo 10, versos 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Por que é difícil? Porque você acha que você não precisa mais de Deus. Você tem um plano de saúde bom, precisa de medicamento, passa no cartão. Está com fome, vai no restaurante. Está cansado, vai viajar. Não tem que fazer conta. A sua decisão talvez seja se você vai viajar de classe executiva ou você vai viajar de normal. As pessoas que têm riquezas, elas se afastam de Deus nesse aspecto, porque elas não veem mais a necessidade de Deus para as suas necessidades básicas. E Jesus está falando quão difícil é as pessoas ricas, porque muitas vezes a pessoa, quando era pobre, ela não era fiel. E se a pessoa não é fiel no pobre, no pouco, ela não é fiel no muito. E quando a pessoa é rica, sem ter sido trabalhada para isso, ela se perde. Eu sempre pedi a Deus a unção da cura. Eu vejo as pessoas enfermas, vejo a Manuzinha doente, eu vejo a Lurdinha doente, eu vejo a Diene com as dificuldades. E um dos maiores desejos ministeriais que eu tenho é de poder orar por uma vida como essa, colocar a mão na cabeça e fazer que nem o R.R. Soares fala: faz o que você não conseguia fazer.
Entendeu? E eu busco isso de Deus. Mas eu tenho certeza que se Deus me concede isso fora do tempo dele, eu me perco. E aí eu via um apóstolo desses lá em cima de um tablão, num tapume assim, um monte de gente em volta. E aí ele olhou para aquela mulher e falou assim: a sua mãe está doente, né? Tá. Se um médico oferecesse para você a cura da enfermidade da sua mãe por R$1.000, você pagaria? Ela falou: claro que pagaria. E ele olhou para ela, de cara lavada, e falou: eu desafio você a depositar R$1.000 no altar do Senhor, porque o meu Deus cura. Pode até curar. Pode até ser que o Senhor permita que aquele homem seja usado dentro do engano e cure aquela pessoa. Mas não é um ato de adoração a Deus. É uma barganha, é um comércio. O Estado como ídolo. E nós temos que tomar cuidado em relação a isso. O Estado, o Brasil, como ídolo. Esse comentário ele foi escrito, do que eu tirei, estou tirando o material, ele foi escrito há mais de 30 anos. E o que a gente vê hoje é o Estado brasileiro para muitas pessoas como um ídolo. Vemos hoje a instituição do Estado como detentor de todas as bênçãos possíveis. O comunismo, ele quer transformar esse ídolo que já está no coração dos brasileiros como alguém que é o provedor de todas as necessidades. É o auxílio disso, o auxílio daquilo outro. Manu, fica direitinho do lado da mamãe, tá? Bem bonitinha. Eles querem fazer com que você viva numa dependência total e completa do governo. E a gente teve uma amostra disso, por exemplo, na Covid, em que pessoas que não tinham direito mudaram o nome, disseram que era solteiro e fizeram toda sorte de coisas para ter um auxílio que eles não tinham direito a isso. E aí você começa a gerar no teu coração essa visão de que o Estado tem que me dar tudo. O Estado tem que educar os meus filhos. O Estado, ele tem que me dar saúde, eu não tenho que me preocupar com alimentação, com nada, ele tem que me dar tudo. Tanto que o discurso lá de que eu vou dar a picanha para vocês, ele colou tão fácil. Por quê? Porque as pessoas acham que é obrigação do Estado ele dar a picanha para você. Que na verdade já era a implantação do comunismo. Que é claro. As pessoas estão comprando como se fosse a coisa mais bacana do mundo. Mas era algo que a gente tem que entender, que você só é tentado naquilo que você já tem uma cobiça. A cobiça de você ter alguém bancando tudo para você. O homem não é mais incentivado a trabalhar, mas a confiar no Estado. Basta observar a quantidade de propaganda institucional na TV. Para muitos, o Estado é Deus. Se você for em algumas regiões do Norte, Nordeste, você vai ver que a cultura do salário família faz com que a pessoa tenha 10, 12, 14 filhos para receber o negócio. Ela não entende que se ela tiver menos filhos, não estou falando que filho deve ser um fator financeiro na história, mas se ela souber administrar a vida dela com menos filhos, talvez ela possa abençoar mais os filhos, ela possa ter uma vida tranquila, mas não, a pessoa ela quer aumentar, ela não faz a conta. Pô, eu ganho 100 do governo, eu gero uma criança, será que essa criança ela vai consumir só 100 ou só 50 para eu ter mais dinheiro? Não vai. Marcos capítulo 12, verso 17. Eu vou estender um pouquinho mais para finalizar essa pergunta, depois a gente desconta lá no nosso intervalo. Marcos 12, 17. Ingrid. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Eles se admiraram, não é que falaram assim, uau! Admiraram, não gostaram. É como e Deus tirou o povo do Egito através das suas maravilhas. Desde quando uma praga de mosca é maravilha? Maravilha é algo chocante que trazia constrangimento para as pessoas. Essa admiração das pessoas aqui, né? Poxa, não. Então dai a César o que é de César. Nós temos que dar aquilo que é do governo para ele, mas o que é de Deus é de Deus. A glória é de Deus, não é do Estado.
A ciência. Outro ídolo atual é a ciência. Não importa o que seja. Fato comprovado ou mera teoria, tudo que é apresentado como científica tem aceitação pública imediata, e nós temos que tomar cuidado com o movimento dentro da igreja, que é um movimento de confronto dos cientistas a partir das escrituras, mas você não pode criar aquilo como se fosse uma norma em que você agora eu vou me especializar nisso, meu objetivo é refutar as normas científicas. Há pessoas que são levantadas por Deus para isso. Mas nós temos que ficar dentro do nosso âmbito de adoração ao Senhor e não colocar a ciência ou o estudo ou qualquer outra coisa no lugar de Deus. Se você estudar demais e você ensoberbecer o seu coração, você também está errado. Você está criando o estudo como Deus. Conversava lá com o pastor lá de Teresina, a igreja lá que a gente ministrou, uma igreja batista, e o povo é faminto por estudo, por palavra. É um curso emendado no outro. Nós tivemos hoje o curso, aí vai ter um curso chamado Autoconfrontação na semana que vem, depois tem um outro curso, tem um outro, aí depois vem o segundo, um outro módulo da faculdade. O povo estuda, e ele falou para mim assim, a gente tem que tomar cuidado, porque para muitas pessoas isso é como se fosse um ídolo. Ele falou assim, a coisa mais fácil que tem é encontrar aqui em Teresina pessoas que são doutores e mestres. Mais fácil, porque o cara vai estudar, porque ele acha que aquilo ali é o ídolo dele. Eu tenho que me apresentar como doutor, tenho que me apresentar como um mestre, senão eu não sou reconhecido. Qual é o maior de todos os ídolos? A natureza corrompida do homem, que é representada pelo ego. O ego, ou a carne, luta para que o eu seja valorizado acima de todas as coisas. Romanos 7,19. Diene, por gentileza. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A carne que briga contra o espírito é uma atitude de oposição a Deus. É o ego tomando a vontade, com a vontade dele como algo supremo. A luta nossa contra a nossa carne é algo que nós temos que militar todos os dias. Se você parar de fazer exercício, você engorda. Se você consumir muito açúcar, você fica com diabetes. Se você largar a palavra de Deus, o que acontece é que a sua carne, ela cresce. E o seu espírito, ele diminui. Você vai apagando o espírito dentro do seu coração pela falta de leitura das escrituras. Se eu estou na academia e eu estou lá fazendo exercício com 50 quilos e eu paro, quando eu volto eu não começo de 50 quilos, eu vou com 45, 40, 30, alguma coisa, você decai. É a ação nossa. O nosso ser, a nossa carne, ela quer controlar o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. O ego é o primeiro ídolo. No Jardim do Éden não tinham imagens. No Jardim do Éden não tinha trabalho. No Jardim do Éden não tinha dinheiro. No Jardim do Éden não existia o Estado, não tinha ciência, não existiam necessidades pessoais, não havia preocupação com a aposentadoria, preço da gasolina, não havia nada disso. Tudo era suprido pelo Senhor. O que Adão tinha, ele tinha dentro de si o seu ego. Ele queria ser como Deus. Por que aquilo colou? Por que aquele discurso da serpente colou com Eva e colou com Adão? Porque era isso que aquelas pessoas queriam. E as pessoas não entendem o segredo do contentamento. Contentamento não é você ficar estacionado. Contentamento é você saber identificar na sua vida o que Deus tem concedido. Apesar de estar bem cansado, eu dormi super pouco. Me alegro de ter ficado com aquele pessoal lá todos aqueles dias. Me alegrei de poder ensinar, de a nossa igreja poder abençoar, sem ter saído um centavo daqui. Foi abençoado, passagem de avião, fui, alimentação, fiquei lá na casa do pastor, cuidaram de mim, entendeu? Foi um tempo muito agradável. E eu tenho que olhar para isso com satisfação e ver como a ação de Deus através da minha vida e na minha vida. Se eu for olhar para mim, eu vou falar, poxa, eu sou realmente demais.
Eu mereço mais, eu mereço que as pessoas batam no meu ombro mesmo. A serpente não usou muitos argumentos para tentar Adão. Se você vê o diálogo que teve ali, da queda, você não vê que aquilo ali não é uma coisa que a serpente ela ficou investindo muito tempo. Como a gente vai comprar uma coisa, você fica, pô, será que dá? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Eu vou orar, eu vou fazer conta. Aquilo ali não foi um ano de conversa, foram 10 minutos de conversa. Foi uma sequência de diálogos que estava ali, em que a serpente ela não teve que fazer força. Ela simplesmente ofereceu o que Adão e Eva queriam, ser como Deus. Ela foi direto ao ponto. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, vocês serão como Deus. E ela não estava mentindo. Só que a implicação da desobediência, ela foi uma desobediência que implicou num prejuízo para toda a humanidade, para toda a criação. Gênesis 3:5, para a gente finalizar. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa frase de Gênesis 3:5, todos os dias ela é apresentada para você. E ele fala, se você fizer isso, você vai ter isso. Se você deixar de fazer tal coisa que Deus está ordenando, vai sobrar mais para você. Se você se afastar do tempo das coisas do Senhor, você não vai ser chamado tanto a atenção, talvez você tenha uma vida mais feliz. Essa frase de Gênesis 3:5 continua sendo aplicada na minha vida e na sua vida todos os dias. E o pior de tudo, quantas vezes nós temos aceitado esse fruto proibido em detrimento do que Deus ordena para a gente como sendo melhor. Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos o Teu nome por esse primeiro período de Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos capacite, Pai querido, a identificarmos o maligno, identificarmos, Pai querido, a ação satânica e também, Pai querido, que nós possamos controlar cada vez mais a nossa carne. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.